Olá! Será que entrou? Apareceu pra mim aqui que eu tô online, que eu tô ao vivo. Olá, todo mundo! Boa tarde, boa segunda-feira, boa semana. Estamos aqui em mais um Papo de Primeira. Bom receber vocês mais uma vez. Que linda semana começamos, né? Aqui no Paraná, aqui no Brasil. Tá um clima delicioso, depois de muita chuva, chuvas torrenciais. Temos aí um tempo delicioso, amanheceu um diazinho com sol. E hoje eu vou falar com uma grande pessoa, uma grande amiga e uma terapeuta maravilhosa. Vou convidar ela aqui, a Ká. Muito bacana, aqui quem não conhece, eu super convido a receber. Olha aí. Oi, gata. Oi, lindeza. Gente, boa Ai, noite. que delícia ver você. Quanto tempo. Fui aí pertinho, mas era longe ainda, então, É, aqui no Brasil ainda é longe. pertinho, longe. Você viu que eu coloquei o local pra ser aí em Alton, né? Eu Alton vi. on Thames. Falei, vamos fazer na casa dela hoje. Já que eu não fui presencial. Como é que tá o clima aí na Inglaterra? Tava falando. Aqui no Paraná tá um clima limpo, um sol maravilhoso. Eu amo o outono. Aqui também, aquele sol lindo, maravilhoso, com frio, né? É. E é bonito, né? Porque o céu fica bem azulzinho, nenhuma nuvem. E Hoje aquele frio. também, mas vira e mexe, tem sol. Vira e mexe, tem sol. Acontece o sol, né? Acontece. Bom, vamos começar então. Gente, vou apresentar, essa é a Karina Cartolari, dona da página Constelarte e também da número... Amor, é numerosofia ou número Sim, Sofia? numerosofia. Numerosofia. Então eu tava falando certo, tô indicando certo. Essa pessoa aqui, além de ser um ser humano incrível, uma mulher maravilhosa, ela também é... Falo todas as suas formações? Eu falo só de Vamos constelação? para constelar. Ela faz outras terapias também. Faz reiki, faz uns outros negócios muito massa que eu não fico sem. Todo ano tem que ter. A numerologia é Mas, praxe, né? Não passa. nossa, a numerologia é incrível, cara. É impressionante. Gente, numerologia, ela faz um mapa numerológico. Já que a gente tocou no assunto, ela faz o seu mapa com o seu nome e a sua data de nascimento. E fala tudo que você é. Já foi e vai ser. Como assim, gente? Quem que fuxicou da minha vida pra essa pessoa? Números, só números. E eu, não, a primeira vez que eu ouvi falar foi quando eu conheci ela, faz 3 anos. Ela ia falando e eu ficava assim, gente, essa mulher é detetive, com quem que ela conversou sobre a minha vida? Mas tinha coisa que ninguém sabia, então eu tive que acreditar. Adianta, adianta. Tá Mas lá. hoje ela vai falar com a gente sobre constelação. Inclusive, eu vou falar só o primeiro nome para a gente depois esclarecer essa questão aí de constelação sistêmica, familiar e etc. E fala você, Karina por Karina agora, amor. Dê uma breve introdução sobre quem você é. Bom, eu sou a Karina, filha da Maria e do Isaías, que tem uma história assim muito famosa como de muita gente, né? Pais que se separam, a criança que fica naquele meio da triangulação entre eles, e isso gera muitos confrontos emocionais, né? Da mãe com o pai, puxa, mas eu tô com a mãe não gosta do pai, e como é que eu posso gostar do pai se a minha mãe não, ou vice-versa. E irmãos também, então tem toda essa questão familiar, sistêmica na vida de todos nós. Tem tanto conflito na cabecinha de criança de pais separados, né, cara? A gente pensa tantos absurdos que adulto não imagina que a gente está pensando, né? A maioria das pessoas não sabe, mas a criança tem uma tendência a trazer para si a culpa, achar que a culpa é dela, às vezes de assuntos que ela nem faz ideia, né? E onde ela acaba pegando para demandas pesadíssimas, que quando chega na vida adulta, trava tudo.
dá pau. É. Ela fala, ok, o que eu faço agora? Buga tudo o sistema. Buga. E aí é onde vai para terapia, vai buscar algum auxílio, né? Diversas maneiras que hoje, com essa globalização, tem de tudo, né? Tem até gente ensinando a ficar rico, pessoa que não é rica. Então, assim, o negócio tá punk, você sabe que tá. Tem de tudo. Então, Tem. A quando ela, internet tornou tudo acessível. Isso é maravilhoso. quando ela acha ali um rumo e ela fala, pô, acho que isso aqui funciona, ela começa a deslanchar, né? Seja na terapia, na psicanálise, na, sei lá, na numerologia, no tarô, cada um da sua maneira. Óbvio que de maneiras diferentes, não se compara, mas depende, busque a demanda daquela pessoa no momento, né? Cada um na sua jornada, né? Exatamente, Cada um na exatamente. sua jornada. Mas para aqueles que chegam na constelação, é um chorar eterno, né? De hora, isso é fato. Você chora o tempo todo? E 2 anos, filha, assim, lenha abaixo, assim, botando pra fora dessa dor. É, tem que tomar cuidado quando a gente vai pra constelação, porque se você não estiver preparado, se você não quiser ver, Exato. É o ver, né? E depois que vai você, sobre. É, vai você tem que mostrar. fazer nada, mas a Não dá constelação pra desver, né, amiga? não dá. Não dá pra desver. Eu falei com uma amiga sábado, eu falei, olha, segunda eu vou fazer a live sobre constelação, você tinha interesse no assunto, né? Vai constelar e tal. Aí ela falou assim, eu não vou constelar não, porque eu conheço uma pessoa que foi constelar, a menina estragou toda a vida, quase acabou com o casamento, agora que tá ajustando. Aí eu comecei a dar risada. Eu falei, mas sabe o que que é? A gente fica colocando sujeira debaixo do tapete por muitos e muitos anos, vai limpar a casa, esconde tudo debaixo do tapete. E aí, na hora que vai limpar, toda aquela sujeira vai subir no seu nariz. E você Sim. vai começar a espirrar, você não vai querer ver, mas tá sujo, tá cheirando mal, e é isso aí mesmo. Tem que ter força e coragem para ser feliz, né? Mesmo porque a maior parte das questões, eu falo que nós, eu, Karina, você, Dilaine, é fruto do emaranhamento da sua mãe e do seu pai. Então, aí, cada uma que olha para trás, para um minutinho, olha para trás e pensa. Por falar em mamãe e papai, eu vou ter que pedir licença um minuto, porque tem uma criança gritando na minha porta. E assim, não se assustem. Deus te abençoe, meu amor. Ai, O meu meu Deus. sobrinho, na minha família, a gente fez benção e eu tava viajando e cheguei hoje, ele não me viu ainda. Ele chegou da escola agora e a porta tá trancada. Eu morro de dó quando ele chega, a porta tá trancada. Abençoe. Ele veio, ele bateu na porta, eu não abri. A minha mãe falou: Olha, a tia tá ocupada. Ele gritou lá de fora: Benção, tia. Coisa mais linda do mundo. Como é que eu não respondo, né? Não, imagina, todo mundo tá vendo. Como eu diria, na constelação, isso faz parte do seu campo. Pra quê? Amém. Faz E eu parte. recebo com muito. Cá, conta pra gente como você foi parar na constelação. Porque se for contar de todas as terapias, eu e ela, a gente começa a conversar, fica 3 horas, 4 horas, o telefone não acaba. Então, como a live é só 1 hora, como é que você foi parar na constelação? Menina, é engraçado, porque você lembra que quando a gente conversava sobre a numerologia, eu falava, falta alguma coisa. Isso é, É verdade. você lembra que eu falava, falta alguma coisa, parece que você não é mulher, olha isso daqui, o que você faz, Tudo que você tem, né? olha como que você transforma, olha como... E eu falava, não, falta. E um dia, com a nossa querida consteladora Simone, fazendo o mapa dela, Vai ela estar aí semana que vem, vai estar com a gente semana que vem. vai falar de alguma coisa aí também de Vai. barras. Vai Ela, falar de barra. vocês vão conhecer a figura. E a gente conversando, falando ali do mapa dela, de repente surgiu, não, porque vai sair o curso, lá. E na hora que ela falou constelação, parece que o céuzinho se abriu assim. E eu falei, constelação, sabe aquela coisa assim? E foi. E ali foi, e mudou. E aí foi, né? Ainda hoje, ainda choro, assim, muito ladeira abaixo, porque quando eu fiquei muito emocional, eu não seguro mais, eu acho que eu acessei toda, toda a minha sensibilidade. Então, às vezes são choros de alegria que meu filho olha pra minha cara e fala: Mãe, tá tudo bem? Tá, o amor, eu abraço. Ele fala: Tá tudo bem, são choros, são lágrimas de amor.
E aí ele fica assim, né, com aquela carinha olhando pra mim, ele, lágrimas de amor, tá. Hum, Semana retrasada, a Camila falou assim que geralmente a gente vai parar na terapia para se curar, né? E aí, de repente, a gente vira curador. Então, acontece, você, enquanto você está se tornando curadora, você está se curando também, né? curando, tô me curando, porque eu era aquela menina que era machinho, né? Oh, Era eu machinho. ainda. Eu queria andar de moto, eu queria jogar bola, eu queria soltar pipa, eu queria fazer tudo que menino fazia, porque eu queria fazer melhor que eles ainda. Ai, gente, eu sou motociclista até hoje. Eu queria soltar pipa ainda. Não, e não tem nada de errado com Tá isso. tudo bem, né? Tá tudo bem. A questão é que eu, no meu lugar, tinha muitas questões ali com o pai, né? Que era totalmente ausente. Então, era uma busca por esse pai que eu queria ali quase ser o homenzinho, né, do negócio. Então, tem. O problema não é ser, o problema é como esse ser Como acontece, você né? se... É. Tá lá E por dentro, que muitas vezes, né? Será que é a sua essência ou você está manifestando uma falta, um mesmo. bloqueio, etc. Tá fazendo. Meu pai tá aqui, sabe? Não tá excluído, não. Olha, eu não falo com ele, mas eu sou exatamente Mas igualzinho. eu vou honrar ele fazendo exatamente o que ele faz, né? Uhum. Muitas pessoas não entendem o que significa essa palavra quando a gente ouve. Ah, você está honrando seu pai, está honrando sua mãe. Então é isso, honrar é fazer, repetir o comportamento. Nem que seja de forma camuflada, né? Por Uhum. exemplo, tem um pai viciado, alcoólico, ou dependente químico, aí vai lá e fica viciado em trabalho. É um vício, você só viciou em algo lícito. Geralmente a mãe ficava assim, porque seu pai, né? Seu pai só trabalha. Seu pai, meu Deus do céu, seu pai é ausente, seu pai não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí aquela criança que vê que aquela parte do pai é totalmente excluída, começa a falar, não, mas eu dou um lugar pro meu pai. Aqui dentro ele É, e vai lá e faz igualzinho, né? Tipo, inconscientemente, gente, pelo amor de Deus, isso isso é bem não é importante de feito dizer. É propositalmente proposital. de É, a dentro. criança, a criança não. Eu estava falando isso durante alguns dias que eu estava viajando. Gente, para a criança é impossível não amar os pais, mesmo que ela se manifeste de forma agressiva, violenta, mesmo que tenha comportamentos hostis que demonstrem diferente, é impossível para uma criança não amar os pais. Ô, Caio, eu queria te perguntar o seguinte: qual é o nome original da terapia? Você sabe o Constelação. nome em alemão? Ah, Einstein, não, também Elaine. Oh, gente, isso vamos combinar, né? Só Eu para sei descontrair um pouquinho. bom, todo mundo já chega agora de alemão, né? É, em português são constelações sistêmicas, constelações familiares sistêmicas. A questão que você sempre fala do familiar é porque os sistemas em si, e eu não consigo ler agora, vem você. Quando a Pode gente deixar, eu vou comentar, vou fala de gerenciando aqui os comentários. sistema, então, porque cada um nasce em um sistema familiar, mas pode ser um sistema de trabalho, relações interpessoais, de namoro, de amizade, pode ser qualquer tipo de relação. Ou grupos, né? Puxa, eu tenho o grupo da igreja. É um sistema que você É, faz. É um sistema que você faz parte. O pessoal do futebol é um outro sistema que você faz parte. Pode não durar por muito tempo, seja lá da maneira que for, mas a constelação ela fala exatamente da sua participação nesses grupos, seja ele familiar, seja de trabalho, seja de lazer. isso é muito legal você falar, porque quando eu ainda não conhecia a constelação, que algumas pessoas me falavam, você já ouviu falar de constelação familiar? Como o nome é muito peculiar, né? Constelação. Eu sempre imaginava algo que tinha a ver com as Estrela, estrelas. sim. Eu achava, deve pegar a família e fazer o Cruzeiro do Sul. Eu tô viajando, né? Tô dando uma viajada, mas é porque Então, a minha imaginação costuma colocar figuras nas coisas. Então eu não conseguia ter uma ideia nítida do que é, mas é só o nome, por isso que eu quis perguntar. E aí você foi para um outro ponto que eu queria que você falasse também, porque muita gente acha que por
por ter se popularizado no Brasil como constelação familiar, as pessoas acham que só dá para tratar assuntos de família. E não é, gente. Aí a Ká vai contar para vocês que não é. Então, é que assim, a raiz é essa. É tudo na família. Então, É. aquele dentro rege fora é de várias maneiras. Imagina só a criança que cresce, sei lá, tendo problemas com o pai. Ali, ela, a mãe e o pai, ela cresce tendo problemas com o pai. E aí ali dentro ela não aprende a respeitar esse pai que é uma autoridade, ou com a mãe que é aquela que nutre, que cuida. Então, quando ela vai para fora, quando ela sai ali depois dos 18 anos, geralmente que a criança rompe de Vai pro vez, mundo, né? o adolescente, é um adulto praticamente, ele vai de vez para o mundo, às vezes vai até para outro país, que alguns têm essa necessidade, não é mesmo? Delaney. Ah, ela tá falando isso, mas depois eu vou perguntar onde você já morou. Nós, ok, ok. Então, tudo que ficou ali dentro, imagina que as questões que ela tinha que ter aprendido ali com pai e mãe, ela não aprendeu, vão se reproduzir fora. Então, constelação familiar é porque tem uma raiz ali que é a raiz, tá ali. Tudo que tiver de errado na raiz vai florescer. É o fruto, vem dessa raiz. Então, um trabalho, a pessoa que tem problemas geralmente com o pai, com a autoridade, vai ter dificuldades com o chefe, vai ser perseguido. Nossa, mas todo meu chefe me persegue, toda minha chefe tem problemas comigo. Aí você vai lá na raiz e fala como era a relação com o pai, como era a relação com a mãe. Ah, minha mãe, meu pai. Puf. E aí você fala, veja só que inusitado, não é? O dentro, a raiz reflete nos galhos, nos frutos, nas folhas. Então, não tem como Aí o fugir. pessoal fala assim: isso deve ser karma. Tem isso, mas essa outra coisa. Tem, até tem, mas geralmente. Imagina que você veio nessa família e tem toda essa questão kármica, se for ou o que quer que seja, né? Quem acredita nisso, tá lá. É para você aprender a lidar com essa família. Concorda? Mas dá para tratar olhando para a relação que você tem com a sua família, né? Exato. Até legal quando você falou dos frutos, porque a família é basicamente uma árvore, gente. Todo mundo é fruto de um relacionamento. Mesmo que não haja, o relacionamento tenha durado só uma noite, que tenha durado um mês, ou que nunca tenha acontecido, foi só um encontro, existiu um relacionamento, né? Mesmo que seja físico. Sim. Então, todos nós somos frutos de um relacionamento. Ter problema é aquele que fala, eu não tenho pai. Ou eu não tenho mãe. Mas rapaz, mãe é mais difícil, né? Porque negar que tem uma barriga, mas o pai, às vezes as pessoas falam, não, eu não tenho pai. Oi? Na verdade, não. Você tem, né? Não, mas como talvez é que você não, talvez você não conheça. Mas até quem foi fertilizado não tem o pai. Tem pai, existe ali. O cara. Nesse plano aqui, as crianças hoje ainda nascem somente dessa forma. Eles precisam de um embrião feminino e precisa do espermatozoide masculino. Então ainda é assim. Sim, e isso dá muita confusão emocional, mental, física até, porque são emoções que a pessoa que fala eu não tenho pai, não tá olhando para a dor que tem ali contida nesse vazio do pai. E isso, com o passar do tempo, vai ficando maior e vai vindo o dentro, rege fora, e vai se manifestando, né? Vai se manifestar no mundo de alguma forma, no seu mundo, né? Ô, Kai, eu tenho uma dúvida que eu queria que você esclarecesse. Então, isso quer dizer que vai encontrar, a constelação vai buscar sempre a questão de uma raiz biológica, é isso? Se for uma criança adotiva, por exemplo, e ela quiser constelar a família, ela vai constelar qual família? A biológica. A biológica, né? Tem relação explicitamente com a relação biológica, certo? Ela veio, então ela vai ter sim ela vai ter todo o contato com esse novo sistema, mas o pai e a mãe são os biológicos, os outros são as pessoas que cuidaram dela na ausência do pai.
Bert é muito categórico até nessa questão da adoção, porque ele fala, não existe isso. Se a criança não pode ser cuidada pelos pais, ela deve permanecer no sistema, ou com um tio, ou com um avô, ou com alguém, para que ela consiga ter esse contato, porque depois isso gera dificuldades nessa criança. É. Assim, Claro, gente, que a gente está falando aqui qual é o posicionamento do criador da terapia, né? isso, Nós não estamos defendendo as nossas ideias, a gente está contando como a terapia funciona. exato, cada caso Só para ficar claro. Exatamente. E isso tem que ser analisado dentro do campo, da demanda de cada um. Mas em si a teoria pede que a criança permaneça no sistema, porque a raiz está ali. Aí depois vai querer cuidar das questões dos galinhos e vai falar como é que... Mas e a raiz? Não, meu pai e minha mãe não, mas esses adotaram você. E os pais? De onde vem a vida? Que é onde você tem que tomar essa força, entende? É lá. E conta para nós como é que é feita uma constelação. Você falou aí várias vezes do campo, campo, campo. O que é o campo, para quem nunca ouviu falar, para quem nunca teve acesso? Ai, isso já daria 5 aulas de 10 horas. Sim, para quem gosta de estudar, busca aí campo morfogenético no Google. Colocar aqui Você vai Vou ver, colocar aqui nos comentários, gente, para vocês verem. Tem o Rupert Sheldrake, que ele é um biólogo ferrado, assim, super conceituado, que ele trouxe essa teoria do campo da natureza, do campo morfogenético, e que se aplica a tudo. Os cristais, os animais, a raça humana, tudo. Então, quando a gente fala que a constelação acessa o campo, é como a gente brinca, comenta que tem tipo uma nuvem. Como se fosse uma nuvem, né? Tem uma nuvem que tá todas as memórias guardadas ali. Desde muito tempo, desde onde começou a vida ali a ser gerada. Então, a gente sabe uma pequena parcela do que os pais dizem sobre os avós, ou que a gente presenciou. Mas as dores, as heranças, as compensações, tá toda envolvida nesse campo que a gente acessa através do corpo, do sentir e não da mente. Por isso que a gente se coloca no campo para acessar esse lugar. Não sei se eu fui muito clara, porque às vezes... Foi. Para mim ficou super detalhado. Acho que o exemplo foi bem perfeitinho. Basicamente é assim, o histórico da sua família fica arquivado numa nuvem, igual a gente grava os nossos e-mails, as informações do celular. Porque ninguém vê o lugar onde o e-mail habita, né? Ninguém vê a casinha do e-mail onde tem. Basicamente isso. E aí, como é que faz esse acesso? Quais são as técnicas? Eu amo todas, mas eu tenho as minhas preferidas. Em grupo, individual, na água. Tem outras maneiras já que estão dando aí, eu não sei, mas essas são as mais comuns. Se eu não estiver esquecendo nenhuma, né? Mas eu trabalho bastante em grupo, individual, com bonequinhos, né, na mesa e na água. Então, eu gosto muito da água porque os bonequinhos se movem e a pessoa vê o que está acontecendo. Então, tem até uma nossa querida aí, que entrou agora, a Luana. Lu, vou só fazer um comentáriozinho aqui, de leve. Ela fez a constelação e foi muito engraçado que tinha uma questão acontecendo e ela falava assim, não, isso daí tá errado, né? Ela não falava pra mim, é lógico, mas ela depois. Falava, esse negócio aí não tá certo, não. Tá, sei lá de onde saiu essa... Era na água, com os bonecos? E aí passou ali, eu falei, olha, o campo tá mostrando. E passou uns 2, 3 dias, né? Que eu falei pra ela, dá um tempo para as informações sentarem, para você sentir isso, né? Vai haver uma movimentação. Ela me chamou louca, que é isso? Como é que pode? Não, tem isso, a minha mãe me contou, eu fiquei chocada e papapá. E aí eu falei, eu imaginei que tinha alguma coisa, mas eu não sabia que era tão próximo, né? Não sabia nem se ela ia conseguir ter acesso, porque às vezes são coisas que estão muito distantes. E a gente só inclui ali no coração, porque não vai ter conhecimento, né, de algumas questões muito antigas, mas são coisas que precisam ainda ser resolvidas, né? E surgem na água e a pessoa tá ali olhando, até mesmo quando ela não sabe, né, do que se trata. Do que se trata, né? Ela vê.
a movimentação, e quando a gente começa a conversar, ela fala, menina, olha, meu pai, olha, é assim mesmo, ele vira lá, vai embora pro outro lado e não sei o quê. Então, gosto bastante porque não tem interferência nenhuma. E a pessoa... Gente, é uma coisa incrível. E não tem nada a ver com o espírito, com manifestação religiosa. Ai, Tem meu nada a Deus. ver com isso. É uma terapia, tá? E é incrível como acontece, é como o universo está tentando mostrar para você o que você precisa curar. Então, a capa põe os bonequinhos ali numa água, tem um refratário, qual é o Sim, nome que eu dou? Um uma bowl, bacia. né? Uma É. bacia, vamos dizer bacia. E ela tem os bonequinhos. Parece. Como é que é o nome daquele desenho que eles parecem? Parece os bonequinhos de Lego, assim, só que eles não são quadradinhos, né? Eles estão em cima de uma base. Tem uma outra referência que eu queria fazer, eu não consigo me lembrar o nome. Eles estão em cima de uma basezinha e a Cá coloca ali os bonequinhos representando as pessoas da família que são colocadas ali dentro da terapia. E eles se movimentam. Claro, os bonequinhos não saem nadando, né, gente? Eles vão virando. Mas a movimentação e o alinhamento que eles fazem traz muita clareza, né? E a gente ancora ali, olha, uma dor, um sofrimento, aquilo que a pessoa quer de fato olhar. E ela vê acontecer de alguma maneira e ela tem uns que já choram ali, começam a acessar algumas questões no momento, sabe, que está acontecendo e que a gente toca, porque são dores que a pessoa É, não contata geralmente, sabe? e é muito legal. Eu me lembro de uma que a gente fez sobre a minha família, e muitas pessoas não sabem, mas eu tenho dois irmãos que faleceram ainda pequenos. Eu nem cheguei a conhecer, eles vieram antes de mim. E uma das pessoas da minha família ficava olhando para a irmã que já estava morta, né? E aí você fez a leitura para mim, lembra? Ó, pode ser que a vida. Fala você você é que tem a propriedade. O que acontece quando uma pessoa está olhando ali para um morto, apegado àquela pessoa, aquele. Pode estar carregando, ela pode estar olhando para a morte, tentando compensar, tentando ainda vinculado com aquela dor ou tentando se aquele irmão, por exemplo, não é lembrado, não tem um lugar, né, dentre os irmãos, por exemplo, éramos 5, morreram 2. Somos em 5, não, são 7. Isso é muito importante, dar o lugar para cada um. Alguém vai representar esse irmão, alguém vai tomar essa dor, alguém vai carregar essa morte, vamos falar assim, esse peso, né, que é da exclusão, de estar, e aí essa pessoa vai se sentir excluída, não amada, sempre preterida, é onde ela tá, porque ela está representando alguém que está nesse lugar. Que realmente está passando por isso, né? Exato, que é ele que já não é mais visto, não é lembrado, não tem o seu lugar no sistema. Que nesse caso está indo contra a lei do pertencimento, né? Exato, a primeira ordem, que é todos têm o direito de pertencer. Então, Isso é muito legal, porque, claro, dentro de um círculo familiar, de qualquer círculo, né, de qualquer sistema, sempre existem conflitos. E é muito comum a gente ouvir assim, essa pessoa não é mais meu filho. Ele não é mais meu irmão. Gente, não se iluda. Não se iluda. Relação biológica. não Para tem. relação biológica não existe divórcio. Você não pode deixar de ser irmão do seu irmão. Jamais. Você pode deixar de se relacionar com a pessoa. Mas não tem como tirar a pessoa. O pai e a mãe. O pai e a mãe divorciam. Quem se divorcia é o casal. Exatamente. E a dificuldade do ser humano em conseguir separar, né? Bom, eu, fulana, separei de cicrano, mas o meu filho é filho de cicrano, né? Então o pai eu não posso separar dele, eu posso separar as coisas entre nós adultos, mas não sobre essa paternidade, essa maternidade, que é onde gera a grande maioria dos conflitos começam por tudo que eu estudo, assim, tem, né, as questões geracionais também, mas na vida da criança, a grande maioria dos conflitos começam aí, no Pai e lidar mãe. pai e mãe. Não só porque se separam, mas
pela maneira como Inúmeras outras, né? lida. Inúmeras outras coisas, né? Sim, sim. É. E fala um pouquinho pra gente sobre as ordens, os pilares. Vamos. E como é que o Bert, eu não sei qual palavra usar, porque ele não inventou, ele também não desenvolveu, oh meu Deus, como é que ele foi, como que ele acessou essa ferramenta incrível que o universo enviou para ele? Então, a história conta, né, que o Bert ele era um padre, então ele foi em missão para a África. E ele foi trabalhar numa tribo, foi ser missionário, né, trabalhar, acho que não é bem a palavra. Então ele foi ser missionário nessa tribo Zulu. E ele começou a observar ali, enquanto ele desempenhava a função dele, como eles lidavam. E ele via que existia uma harmonia, mesmo quando tudo estava acontecendo, pessoas morrendo, as coisas, né, dando errado. Ele falava, existe algo aqui que funciona muito bem. E ele começou a observar. Então ele deu luz, ele não criou, ele percebeu que essas leis já existiam. Isso. E Igual a isso, lei da gravidade, né? Ele só descobriu exato. como é que Só funciona. captou e ele falou, bom, dá para organizar isso, dá para entender o que. E aí foi onde ele acabou, com o tempo, deixando o sacerdócio e começou a se tornar um filósofo e debruçou sobre isso, assim, nessas questões de alma e meditação e acessou muito profundamente esse campo. E aí foi onde ele trouxe do, as leis do amor, leis ocultas do amor, que seriam as três: pertencimento, hierarquia, equilíbrio. E depois as leis da ajuda, que essas são 5 e eu nem vou entrar no mérito. Vamos explica só para nós as leis do amor, como é que elas funcionam e por que elas são tão importantes para a harmonia dos sistemas e das pessoas. Leis do amor eu falo que é igual o código de trânsito. Você pode dirigir sem tirar a carta, né? Você vai ali aprender a manejar o carro, vai saber, mas em algum momento vai dar ruim, porque você não vai saber como lidar com a situação que está ali na sua frente. A placa, você vê um sinal de barranco, vai ter escrito barranco, e você vai falar, olha que placa bonitinha, e vai ter problemas. Então, é como se fossem essas mesmas leis. As pessoas vivem, mas não têm acesso a isso, a esse pensamento, a esse conhecimento sistêmico. E é onde acontecem a maior parte dos por não perceber o pertencimento. É exclusão. Mas não só quando alguém é excluído, né? Ou, por exemplo, fulano matou ciclano, da família, e ninguém mais fala com ele. Não, ninguém mais tem contato. Ele foi excluído, foi mandado para outro país, que antigamente tinha umas coisas assim, né? Vai embora, é deserdado. E ali já começa a ter problemas. Talvez não nessa geração, mas as próximas gerações vão trazer isso à tona, vão denunciar que existe algo fora da ordem, um excluído. Hierarquia. Hierarquia fala dos pais, dos avós, fala de ter uma ordem. Então, quando a gente entende que pai e mãe deu a vida, é um lugar que é algo que ninguém, nada que você faça, ou ninguém poderá te dar algo tão precioso quanto isso. Então, eles têm um lugar de hierarquia, eles vieram antes. E os pais deles, outros, assim, sucessivamente. Mas a hierarquia acontece em outras no trabalho. Lembra a questão da raiz que a gente acabou de falar? Quem veio primeiro, né? Quem é maior. Precisa ter essa noção de conhecimento para que possa lidar com isso na vida, fora da casa. Porque o mundo é uma extensão do nosso lar. Então, quando a gente aprende a lidar com essas regras, esses códigos de trânsito, a gente consegue dirigir muito melhor quando está no mundo. Até na cidade onde eu nasci, que é muito pequena, a gente não falava meu irmão mais velho, minha irmã mais velha. Ai, meu irmão maior. E é o jeito exato, né? Veio antes. E no início, enquanto vocês ainda são crianças, em estatura, geralmente o irmão que veio antes é maior. Então, é tão natural, né? A natureza traz de uma forma tão evidente.
E quando você nasce, ele já era maior. E se ele continuasse crescendo, ele ia sempre ser maior. É que chegou um momento que para, E mas ele parou. É. a alma sabe disso, né? A alma sabe desse lugar, a alma sabe que tá faltando alguém, a alma sabe que tá em desequilíbrio. Quantos E se a gente irmãos? parar para observar, quem veio antes de nós sempre vai ter mais experiência do que nós, até morrer. A não ser que a pessoa morra com 30 e você continue viver até os 50. Mas enquanto ela estiver viva, ela vai ter mais vivência, né? Como diz a minha avó. Vai ter mais vivência do que eu. Pode até não ter mais conhecimento intelectual, mas vai ter mais tempo de vida, mais Sim. conhecimento da vida. E é por isso que ela merece esse respeito. É por isso que ela merece esse lugar. Ela é maior. Ela sabe mais do que for, né? A gente não precisa entrar nos méritos, mas quando isso está invertido, isso gera muito. Quem tem irmãos sabe, gera muito desgaste. Eu mesma vivia querendo mais nova, vivia querendo ajeitar, não falar pro irmão devia, eu devia, eu devia, eu devia, gente. Vou pegar um fone de ouvido que Gente, vai estar acabando a bateria, mas pode continuar, tá aqui do lado. gente, É, ela não, quer, porque não dá, não dá. A gente para, pera, vamos parar ela, pera. não, mas tá aqui do lado, tá facinho. Eu sempre deixo a mão aqui. Ah, tá, você Pode já voltou. continuar. Tá aqui, já tô aqui. Só foi uma viradinha. E tem também a lei do equilíbrio. Eu não sei se pode falar disso. Você ia falar alguma coisa da hierarquia? Não, não. A menção que eu entendo muito bem de hierarquia, porque eu tenho 8 irmãos, né? E eu não imagino como isso que deve ser isso, porque. Nossa, o Ai, meu sistema familiar é uma constelação bem interessante, porque os meus pais foram o segundo casamento um do outro. Já é aquela constelação mais moderna, né? Meu pai era divorciado e a minha mãe era viúva. Então tem filhos de ambos do primeiro casamento, e aí tem eu e mais um do segundo casamento, e depois teve mais um. E é até interessante, porque às vezes as pessoas falam, quando as pessoas me perguntam e querem entender, e eu digo, não, nós somos irmãos por parte de pai, ou nós somos irmãos por parte da mãe. Algumas pessoas falam assim, ah, então não é o seu irmão legítimo? É só por parte de pai? Eu falo, não, meu irmão. Não não, tem diferença. Na minha família, todo mundo é irmão, não tem diferença. A gente é irmão. irmão. Sim. Ah lá, a Aline acabou de perguntar como funciona o vínculo quando se tornam irmãos somente por um lado. É a mesma coisa, a gente põe na ordem, né? Porque tem irmãos que eram de casamento antes ou tem casamento depois, mas a gente diz são irmãos. E aí você só categoriza pela ordem de chegada, só. É como eu faço e eu também tenho muitos irmãos, então tem essa questão também do tá tudo bem, é a dica. Saiba que filho você mantém nesse. Bom, ali eu respeito, aqui se me for solicitada ajuda, lá também, né? Mas aqui eu já posso, tem uma liberação um pouquinho maior, com muito respeito, é claro, porque as leis da ajuda não mentem, né? Que a gente dá para falar 2 horas sobre essas leis da ajuda, não vou nem começar. Nossa. A ideia que eu sempre tive é que o irmão maior, ele geralmente vai ajudar os pais a te proteger, em caso necessário, a te cuidar e também vai poder te mentorar, é isso? Também vai poder te ajudar, né? Te ensinar o que ele já sabe, porque ele veio antes, aprendeu antes. Ele vai ser o irmão mais velho, É. sempre. Ele vai criar. A gente sempre aprende com o irmão mais velho. Ele querendo ensinar ou não, a gente tá ali olhando o que ele tá fazendo e tá fazendo igual. Então, Ou às vezes, fazer diferente, né? Ou tá olhando e falando, não, não quero fazer desse jeito. sim, pode ser também, né, bicho? Deixa quieto. Então, mas está sempre observando. Então, o irmão mais velho é sempre um tipo de professor, porque ele veio antes, ele já é maior, ele já faz coisas que você não faz. E ali tem as rivalidades por conta disso, porque por que eu não posso? E aí entra em outras dinâmicas, mas Eu aí visitei uma entra amiga outra. essa semana e o filho mais velho falou assim pra ela: mamãe, na minha frente, mãe, por que esse irmão? Ele só me atrapalha. Porque o quê?
O mais velho falou assim pra mãe: Mãe, por que eu tenho um irmão? Ele só me atrapalha. E eu olhei pra minha amiga e pensei que desespero que ela deve estar sentindo nesse momento. Só que depois eu conversando com ela, eu falei, ela explicando que o mais velho tinha dificuldade em dividir, que o mais novo não, que o mais novo era super tranquilo para partilhar e tal. Eu falei, olha, se você for olhar de uma forma mais simplista, para o mais velho, ele, por muitos anos, ele foi o único filho, ele não tinha que dividir nada. Tudo era dele, os mimos, os presentes, etc. O mais novo nem conheceu essa realidade, ele já nasceu partilhando. Então, para ele é natural, ele não conheceu a outra forma. Então, quando a gente olha, né, essa naturalidade, fica mais fácil de entender alguns comportamentos, na minha opinião. Só que eu não tenho filho, mas para mim é bem mais fácil entender porque eu não tenho filho. Né? Porque a mãe não é a mesma mãe do outro. Especialmente tem um tempo ali. Então, todo o tratamento dado para um, porque aquela mãe estava aprendendo ali. Foi do jeito que deu, foi do jeito que dava, sabe? Ela fez o melhor que ela podia, mas no segundo, ela já tinha uma certa experiência. Às vezes essa experiência nem serve para nada, porque a outra criança é avessa àquela, e ela fala, o que eu faço agora? Tem que reaprender. Mas emocionalmente, o momento desse pai e dessa mãe, a esfera que está acontecendo naquela casa, tudo isso influencia, porque a criança está lá dentro e está sentindo tudo. Então, é muito particular, por isso que na constelação a gente fala, isso tudo aqui, gente, é teoria, sabe? Na hora que chega na constelação que a gente começa a descamar essa cebola para ir aprofundando aonde está a raiz, porque aqui é só uma teoria de irmãos e de questões e de tamanhos, mais nada. Cara, diz uma coisa pra gente, que se tem algum... Ó, tem a minha constelação gritando. Seu campo, é o seu campo. Ai, teve uma live que saiu a trilha sonora atrás dele gritando. Eu amo, eu não consigo nem ficar brava. Eu sou muito tia coruja. Eu ia perguntar se tem algum pré-requisito para participar da constelação. Ah, eu preciso fazer alguma coisa antes, ou eu tenho que conhecer as terapias. Qualquer coisa. Tem algum critério específico? Só ter um sofrimento muito grande. Muito. Sim, porque se não for grande o bastante, a pessoa pode não estar ainda disposta a soltar. Né? Porque procurar a cura é simples, mas às vezes a gente não está disposto a soltar aquilo que faz sangrar. Então, tem muita gente que se apega à dor, né, como um instrumento de sobrevivência, sem saber, inconscientemente. Então, por isso que quando eu falo, quanto a gente conversa para entender quanto isso machuca, quanto isso dói, porque às vezes a pessoa fala, não, ela não. Prefiro ficar aqui mais um pouquinho. Ainda não tá maduro, sabe? Talvez ela não conseguisse, não sei, ou tá com medo, né? Às vezes tá, já tá doendo pra caramba, mas eu ainda não consegui soltar porque eu sei que eu vou acessar coisas que eu não tô pronta. É porque aqui no Brasil a gente tem um ditado popular absurdo que diz assim, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então a pessoa acha que se ela não olhar, ela não vai sentir. Fica iludida. Tá sentindo antes, tá manifestando os sintomas em todas as áreas da vida. Mas aqui tá no corpo, tá em tudo, tá acontecendo. E outra coisa, como é que dá para fazer? Preciso te encontrar? Tô perguntando isso para vocês, tá, gente, que estão assistindo. Eu já sou fã de constelação. Todo mundo me pergunta assim, você ia muito nos pubs lá em Londres? Eu falei, gente, eu ia em constelação familiar, eu ia em workshop. Eu ia fazer curso, eu não ia nos pubs. É verdade, né? O povo aqui é outra realidade, gente. Mas... pra mim foi outra realidade. Tá quieto, que negócio... Eu falo lambarem aqui no Brasil, que eu vou lá em Londres, eu não ia, não. É o campo. Lembra daquela questão que a gente falou quando você foi embora? Eu falei, é um 15. Bicho, tô misturando os assuntos. Lá vem a numerosofista. Voltando. Não, a pergunta era se tinha
Ai, nem Tinha um lembro. critério específico, algum pré-requisito. Você já explicou que não. Não, e como funciona, né? Pode ser online, pode ser presencial, pode ser, Uhum. pode ser na rua, às vezes ali a gente conversando, a gente pega as pedrinhas, se tá ali, acontece ali mesmo. A constelação é um pensamento. Quando a gente entende o pensamento sistêmico, tem claro isso, numa conversa assim a gente vai colocando as coisas nos lugares, sabe? Nem precisa os bonequinhos, a água, tudo. Às vezes, numa conversa, a gente conduz e vai chegando ao lugar. Porque Nossa, é um pensamento, né? É um e o conhecimento. mal de ter amigas consteladoras, que às vezes você nem tá tentando, né, se curar, você solta, né? E a amiga fala assim, você já olhou para isso aqui com relação ao seu... Tá te terapizando, Eu não posso reclamar. Não, nem a Clarice faz muito isso comigo, mas ela é muito sutil. Você só descobre depois que ela te terapia. sim. Ótima, a Clarice é ótima também. Como é que é? Conta um pouquinho para o pessoal que nunca participou. Como que é uma presencial em grupo e como que é uma individual? Qual a diferença? Se eu fosse fazer hoje, como é que eu saberia escolher a metodologia que eu... Bom, para quem a individual, gente, hoje em dia está mais popular por conta do coronavírus e tudo isso, né? Que teve que ser um pouco mais restrito. Tem que tomar Mas cuidado com as palavras, que senão o Insta derruba a live. Se falar tá, tá, tudo tá, relacionado a esses últimos 2 anos, pode ser que eles derrubem. tá, bom saber, não sabia. Eu também não sabia, descobri há pouco tempo. Ultimamente é o que dá para fazer, né? É online, porque é mais fácil, não precisa se dispor ou se arriscar. Mas antigamente, o que definia se você faria em grupo ou individual era a sua abertura para compartilhar a sua história. Às vezes as pessoas têm uma história ou uma dor e é muito tímida e não quer abrir isso para 15, 20 pessoas. Então ela vai, faz a individual e ali acontece só o constelador e o cliente, né? Sentindo o campo e a gente conduz e ele vai acessar o que precisa ser acessado, o que ele está pronto para acessar. Em grupo, a pessoa só observa. É como se ela colocasse os bonequinhos com vida ali e eles vão interagindo e vai acontecendo. E ela vê a vida acontecer ali. Ela vê questões e às vezes surgem até outras que ela nem conhece. A gente vai, olha, aconteceu algo assim, ou assado, tragédia. Aí ela fala, nossa, sim, olha, minha avó. E vai trazendo à tona e a gente vai trabalhando e desemaranhando esses nozinhos que ficaram com dor no meio do caminho para que flua melhor a vida, né? O amor, a leveza. Mas ambas trabalham da mesma maneira. É que umas a pessoa vê o choro, quem quer muito visual, vê aquela coisa pulsar, né? Sair. Mas quem que faz individual também acessa pessoalmente esse lugar. Então, É. quem Eu particularmente, gosto muito gosta. da constelação em grupo, porque você sente, né? É muito sentido. Tanto que o constelador informa, você não pode ficar pensando, sente, né? E desde o início ali, quando você vai escolher alguém para representar o teu familiar, ou teu pai, tua mãe, seja lá quem você quer colocar na constelação. Ou, por exemplo, gente, dá para constelar... não acesso dinheiro, não consigo ganhar dinheiro na minha vida. Você escolhe uma pessoa para representar o dinheiro na sua vida. E aí as pessoas vão fazer a movimentação ali no campo. E quando você vê a movimentação acontecendo... Para onde o dinheiro olha, né? O que está acontecendo ali? Você participou você foi representante de uma constelação e chegou para mim e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu senti uma dor lacinante em tal parte do corpo. Eu falei, essa pessoa que você representou acabou de fazer uma cirurgia nesse lugar. Eu lembro. Era muito forte. De eu segurar na pessoinha da frente, assim, porque falava, não dá. Tá? Exatamente. E Então, isso sai, tá? No momento nuvem, saiu, desconectou da nuvem, isso não é seu.
Isso é muito legal também, né? Que você Nossa, falou da nuvem. Aí, como é que os representantes sabem? Porque conecta o fiozinho ali na nuvem quando a gente vai fazer. só sentem, só se abrem. É. Ô, Cá, conta pra nós uns casos assim, diferentões que você tenha terapiado. Cara, teve um que foi Não bem. vale contar os meus que eu já sei, hein? Ah, mexendo nos seus, deixa. Ninguém vai saber se for o meu. A galera manda inbox aí, ó. Segredo. Teve uma moça que ela fez 2 constelações. E ela tinha uma questão muito particular, porque ela tinha se separado, ela já tinha tido 2 casamentos e tinha 2 filhas, um de cada casamento. Mas os 2 maridos se separaram, né? O divórcio aconteceu e ela chegou para mim quando ela falou assim: eu não aguento mais ficar sem as minhas filhas. As filhas moravam com os pais e de alguma maneira foram tiradas. Assim, o primeiro, eu acho que raptou, mas levou para o Brasil e aí ficou, manteve lá, ficou toda aquela questão judicial. E o segundo parece que foi mais por questão de trabalho, mas foi meio que a força, assim, também, pelo que ela contava. E aí a gente fez a primeira constelação, foi muito superficial porque ela não conseguia se aproximar. Todo mundo ficava ali, as meninas ficavam do lado dos pais e ela do outro lado, assim, do tabuleiro, né? E aí Uhum. ela via a pessoa que a representava, essa foi em grupo, não conseguia ir. Ela falava, eu fico aqui mesmo. Ou seja, de alguma maneira, ela precisava ficar isolada. E aí a gente falou, olha, hoje é só o que a gente consegue, né? A gente fez os movimentos, incluiu ali para o que era possível. Passou o tempo e me procurou novamente, num outro momento, assim, super fragilizada já. Eu falei, não tô aguentando, é muita dor. E era uma dor, assim, dilacerante que ela falava, de não estar com a filha. Tá de fora diz, mas são escolhas, né? Tem aquele julgamento da mente. Mas aquela mulher sofria. E aí a gente foi, falei, vamos ficar. E eu fui olhar, agora vai ser eu e você. E a gente entendeu o que está acontecendo. E fomos colocando assim, e era uma mulher assim que ela era muito dura. Aquela mulher que você fala, bom dia, como você tá? Olha, hoje às 15 horas, constelação. Ok, direta, reta, assim, aquela coisa mais Fechado. dura, não sei, masculina. Ela era bem imponente, assim. E aí a gente começou a fazer, eu até falei pra ela, falei, bom, sei lá o que a gente vai esperar daqui, porque essa mulher não vai chorar nunca, né? E se eu conseguir tocar alguma coisa nela, já vai ser bom, porque parecia uma rocha. E a gente começou a colocar. E o alinhamento que está fazendo ali dela, os pais, os avós, os bisavós, era um padrão exato, perfeito. Tem até no Insta do Constelarte eu fiz a historinha dessa constelação porque eu achei incrível. E tinha uma avó que estava excluída. Então, tinha toda uma questão, uma avó, uma bisavó. Eu falei, você não conhece nada. Ela falou, não sei. Tem até uma. Ai, minha filha fez não sei o que, um desenho esses tempo atrás, depois eu te mostro. Então, tinha algumas coisas já acontecendo, além Uhum. a esse olhar dos bisavós, mas é muito difícil a gente se conectar. Então, quando a gente conseguiu acessar isso, veio muito forte assim no campo. Ela falando, eu, calma, só sente. E veio em mim, eu senti, e veio nela também. Ela falou, que é isso? Eu falei, isso é o campo. A gente está Campo. conseguindo entender o que está acontecendo. E aí eu incluí, a gente entendeu, né, essa dinâmica de exclusão, e depois eu conduzi ela numa meditação, onde ela pegava essa avó, ela levava lá na sala, ela conversava com todo mundo, e ela chorava. Assim, quando ela falou, eu não aguento mais representar essa dor, eu preciso deixar com a senhora, ela desabou assim, eu preciso das minhas filhas comigo, eu quero tê-las comigo. Porque as filhas eram excluídas das mães já há 3 gerações.
os pais tomavam essas filhas de alguma maneira. Você via que era detalhado assim na água. O pai do lado, a mãe do outro. O pai do lado da criança, a mãe do outro. Os padrões se repetindo. E começou nessa avó que ficou lá no nessa bisavó que ficou lá no cantinho. Então, quando a gente entendeu a dinâmica, ela viu. Eu falei, a foto é essa. E a gente conduziu, e ela foi, ela chorou muito essa dor. E no final ali a gente entendeu, porque ficou até uma constelação muito longa por todas as pessoas que tinham passado. E como ela se posicionou do lado desses homens, né? Porque ela era todo esse masculino, não? Eu dou conta, eu fico, eu sei resolver. Por quê? Para tentar, talvez, não perder essas meninas. Os homens, as mulheres aqui não podem ficar. Já que as mulheres não ficavam, ela tentou fazer um papel masculino para poder ficar com elas. Eu vou tentar. Então, eu lembro que no final da constelação, depois ela me mandou um áudio, ela falou assim, agora eu tô indo na casa do meu namorado, encontrar com ele, assim, uma voz suave e com detalhes. E aí ela falava, eu me perfumei, eu me vesti, coloquei meu salto e meu melhor sorriso para encontrá-los. E eu, honrar o meu feminino. Exato, e a gente nem aprofundou, assim, mas ela ficou muito claro, né, a questão do porquê, ou do como a coisa toda foi acontecendo. Então, sem querer me estender muito, essa foi uma das constelações assim, que ficaram muito claras e que teve uma clareza, porque ela nem voltou. Ela resolveu. Primeira, depois ela fez a segunda e tá tudo bem. Ela resolveu. Teve uma que, acho que foi a última, não, a penúltima que nós fizemos, eu e você, eu ainda estava em Londres, que nós trabalhamos muito o lado feminino da minha família, as avós e aí as bisas e etc, mas foi sempre o lado das mulheres. Muito e depois eu te dei um feedback falando que eu tava super conectada com o meu cabelo, que eu tava assim com o meu cabelo, que eu tava num apego com o meu cabelo, que eu queria mexer no meu cabelo, que eu, na verdade, não sou muito apegada. Eu amo meu cabelo, mas eu tava num negócio, assim, com ele. Eu ficava mexendo, eu queria mexer, eu queria alterar. E aí veio à tona, que era, nossa, o feminino que a gente trabalhou na constelação. As pessoas não fazem ideia, né? E aí, e isso vai muito além. Se a pessoa não tiver muito introduzida nesse mundo holístico, pode achar que é machismo ou feminismo, não tem nada a ver, gente. Nós estamos falando de aspectos biológicos, então uma mulher tem seio e um homem não tem. Básico. Biologia, natureza, só isso. Uma mulher tem um útero e um homem tem uma próstata. Sim. Não tem nada de movimento social envolvido aqui, são leis biológicas. Se você quiser partilhar mais algum aí, antes da gente encerrar. Ai, tem muitas, né? Você falou dessa questão do cabelo, que foi o seu pós. Vem muito forte esse dentro, fora. Eu acho muito interessante que, às vezes, na constelação, isso já se manifesta. Sabe? Da pessoa chegar para constelar e pegar um fiozinho, assim, para o fone de ouvido. E olhar para mim e falar, meu Deus, o que é isso? E começar, e olha, a gente ali olhando ela. E ela, nossa, mas gente, o que aconteceu? E tirando. E assim. Você sabe que eu assisti uma constelação antes de participar, né? A primeira vez eu fui assistir. E eu tava com pessoas que já constelavam fazia muito tempo. Então foi muito forte. Apareceu uma mãe suicida. Foi muito forte. Foi assim, impressionante para mim. E depois, quando foi a minha vez, que eu fui fazer em grupo, a gente formou um grupo para fazer semanal, ia durar um mês. A minha começou antes, assim, antes de começar o grupo, como o acordo já estava feito, ou seja, já tinha feito esse movimento, né? Esse contrato de estou indo me terapiar. Eu e o meu amigo, a gente sempre falava assim, nossa, eu já estou constelando, a constelação é só semana que vem e eu já estou constelando, porque o movimento, o que precisa é isso, né? Que a gente faça esse movimento de alma em direção à cura, né? Eu tomo muito cuidado com isso, porque as pessoas, dependendo do que você fala, as pessoas fantasiam muito isso. Nossa, e como é que isso não é espiritual? Olha lá, a atribuição.
que já acontecendo antes da pessoa. E não é. É espiritual porque todo mundo tem um espírito, né? Nós somos espíritos, mas não é religioso. Religião. E é isso. Não é religioso. Não, Nada a ver com nenhuma religião. Religião X, então eu não posso fazer isso. Religião espírita, sei lá. Ou Não. sei lá qual a católica, né? Bert era padre antes disso, não tem nada a ver. É livre. E. Ai, eu perdi até o que eu ia falar agora. A gente estava falando de começar o movimento antes, da gente fazer esse movimento de alma. Porque Sim. a única coisa que precisa para a cura acontecer é a gente querer, né? Você a gente faz. ir em encontro a ela. Quando você faz o movimento, você fala: olha, eu estou disposto a pagar o preço. Eu me lembrei de uma passagem muito linda da Bíblia. Você está estudando a Bíblia agora, né? Junto também. É constelação. É constelação pura. Como é que falar? tempo para começar, gente? Eu digo, gente, tem tudo lá na Bíblia. As pessoas acham que eu sou louca, que eu sou... esqueci a palavra lá. Alienada. Mas não é, já tá tudo lá na Bíblia. Mas assim, quando a gente fala desse movimento, né, que basta o movimento... Gente, a mulher hemorrágica na Bíblia, ela nem falou com Jesus. Ela foi se enfiando ali no meio da multidão e tocou nele. Na veste. Ela só tocou na veste dele. Ela nem conseguiu conversar com o mestre, pedir algo. Ela foi, ela se movimentou, ela buscou o que ela queria. E Jesus percebeu, né, a energia de cura saindo dele. Quem me tocou? Uhum. E o que ele falou para ela? A sua fé te curou. Sim. Ela buscou. Tamanha era a dor daquela mulher que ela já Exatamente. não tinha força, ela não sabia mais o que falar. Ela só buscou. E às vezes a gente só precisa dar esse passo, né? Eu não sei o que eu faço, eu não sei minha vida tá tão virada, tá tudo tão bloqueado, eu não sei o que fazer. Dá um passo, busca. Sabe? Tem muita gente que fica parado sem dar o passo por não saber onde ir. Sim. Mas você pode dar um passo para o lado. Você pode dar um passo para trás, muitas vezes é necessário. Não precisa ser sempre para frente. Você pode dar uns passos de dança. A questão é a mente, né? A pessoa fica ali na mente. O que eu vou fazer? O que sente? Eu sempre falo isso. Sentir. Então, tá tudo no seu corpo. Se você puder sentir e entender o que é melhor, você vai com certeza se direcionar melhor do que a mente. Porque a mente mente, gente. Ela é danada, sabe? É até legal você falar sobre isso, porque acho que todas as terapias integrativas, holísticas, que eu tenho contato, por exemplo, elas falam disso, de você se conectar com a sua essência, o seu emocional, o seu espírito, a sua alma, e sair desse plano mental. Mas a mente é inimiga, o ego é um inimigo? Não. Eles estão te protegendo. Ele é nosso corpo todo, tudo que existe em nós tem uma programação perfeita. Se a sua mente está mentindo para você, é porque em algum momento você não conseguiu lidar com a verdade. Se você criou algumas crenças limitantes, é porque em algum momento o seu cérebro achou que aquilo te ajudaria. Se você criou traumas e tem memórias que não lembra, é porque quando aquilo aconteceu você não tinha condição de lidar com aquilo. Então não é lutar contra eles, é chegar para eles, para nossa mente, né, para o nosso espírito, falar, agora eu quero, vamos trabalhar em equipe, vamos relembrar isso daqui. E aí chega uma hora que a gente pode botar a mente para descansar e trabalhar no nosso corpo emocional, no nosso corpo energético. Né? Deixa eu sentir o que está acontecendo agora, porque exatamente. A minha não conseguiu me conduzir para uma solução. Até agora eu não consegui achar aqui. Então, é buscar desse outro lugar e Deus, ou, né, cada um da sua maneira, mas... Universo, energia, seja lá como as pessoas falam, né? Cada um tem a história. Já dizia o Capital Inicial, né? Parei de pensar e comecei a sentir. Gente, música também cura, viu? Música canta, é assim que é, gente. Exatamente. Amor, e deu nosso time. Nossa, muito pouco tempo. A gente tinha que marcar uma live de umas 3 horas aí. Ou vamos fazer outra live, daí você vem falar de numerologia também. Vamos sim. Porque são coisas diferentes, meu povo. Não urulé com crack dá problema, deixa. E aí, por que esses temas estão aqui no Papo de Primeira, que fala sobre autoconhecimento? Gente,
para você se conhecer, você precisa conhecer de onde você veio. Você Pois precisa entender os seus sistemas. isso. Por que você age dessa maneira? Seus pais, seus avós, alguém tem essa raiz, tem essa herança. Ai, eu odeio minha família, eu nunca vou ser igual a eles. Provavelmente você é mais parecido com eles que imagina. É um problema essa frase, menina. Quando chega essa frase, não, porque eu não quero que meu filho passe pelo mesmo que eu passei, eu quase vou ficar. Por onde eu começo com essa pessoa, meu Deus? Moça do céu, vai resolver com a sua mãe antes que o seu filho com você. Por mais que seja amor, do ponto de vista espiritualista, é tão egoísta, né? Porque por que você não quer que o seu filho passe por isso? Você ama, mas e se ele precisa passar por isso? E se ele quer passar por isso? Não, gente, tá lá na Bíblia. Honrai pai e mãe. Né? É básico, assim, para que seus dias sejam leves. Sim. Gente, eu falo isso, não é Para porque... que se prolongue seus dias sobre a terra. É o único mandamento com promessa. Dos 10, é o único mandamento que está atrelado a uma promessa. Honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem seus dias sobre a terra. Eu falo isso porque tá lá, é a raiz. É de lá que você veio e lá é a fonte da vida. E chega até você. Então, não sei por onde ir, começa ali com o pai e a mãe. Começa. Eu acho que é o mais assertivo, falando de uma maneira mais aberta e generalista. Ou, não sei de onde vem, não sei como aconteceu. Dá um lugar para isso, né? Dá um lugar para essa dor e começa a olhar para o pai e para a mãe, honrando tudo que eles fizeram. Fizeram da maneira que era possível. Aceita, né? Concordo. Ai, como isso é difícil. Como é. Do jeito que Jesus falou, né? Não julgueis. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Assim, né? Jesus sabia das coisas. Jesus era. Amor, muito obrigada. Que delícia estar com você. Daqui uns dias eu vou estar aí do lado, né? Mas que vem tô aí sua vizinha em Portugal. Vamos nos encontrar ali no Algarve ou então em Cascais para fazer um fim de semana. Vamos fazer um fim de semana da sacerdotisa. Menino do céu. Muito obrigada por aceitar meu convite. Já fica o convite para vir para uma próxima, para falar da numerologia. Quem sabe marcamos outras para você falar das outras coisas que você faz. Vamos. Gente, se eu convidar só as minhas amigas, eu já tenho assunto para o ano inteiro, para todas as segundas-feiras do ano. Pensa numa mulherada que sabe fazer coisa, hein? Tudo prendada. Gente, é um grupinho único, né? Que a gente uniu aqui e que... A gente we are blessed. Muito. So much. Muito obrigada, muito obrigada. Eu te agradeço. E quiser ver mais Constellarte, logo mais a gente se encontra aqui de novo para falar de outras questões. Mas já está marcado. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom falar daquilo. Muito bom partilhar com você. Eu que te agradeço por ter aceitado. A hora que eu salvar a live, eu vou marcar o Constellarte. Tá bom, gente. Muito obrigada. Tá bom. Meu amor, um beijo. Fica com Deus, amor. Boa semana para vocês, meus queridos. Muito obrigada por estarem com a gente. Tchau, tchau. Tchau.